para quem está entrando agora, pessoal, a gente vai falar hoje sobre alimentos processados, vai falar um pouquinho sobre agrotóxicos e o risco, né, do desenvolvimento do câncer. Então, para isso, eu convidei a Aline, né, que está aí com a gente. A Aline, ela é nutricionista, então, formada pela Unifesp. A Aline também tem especialização em nutrição oncológica pelo Hospital Sírio-Libanês, né? E também tem uma pós-graduação em nutrição e alimentação funcional pela FAMESP. Um baita currículo aí para conversar com a gente hoje. Então, Aline, acho que a gente vai ter uma conversa que vai ser bem legal para quem está assistindo, né? Vai trazer muita informação. Então, para quem está assistindo, assim, para a gente orientar como que vai ser a nossa live. A gente vai conversar um pouquinho inicialmente sobre os alimentos processados, depois sobre agrotóxicos e mais para o final da live a gente vai trazer algumas perguntas, né, que as pessoas colocaram para nós lá na caixinha de perguntas e também a gente vai dar a Aline vai dar para nós muitas dicas. A gente estava conversando anteriormente sobre isso, que são várias dúvidas assim que o pessoal tem em geral. E como que a gente pode melhorar os nossos hábitos diários, como que a gente pode trazer as informações que a gente vai comentar hoje durante a live para a nossa vida, né? Para a nossa rotina. Então, Aline, acho que a primeira pergunta é o que é um alimento processado? Poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre isso? Com certeza. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que realmente esse tema é um tema que gera dúvidas, polêmicas, né? E é um tema muito importante, porque a nossa maior defesa, né, pensando até em prevenção, é sabermos o que nós estamos comendo. Né? Porque dessa forma, quando a gente conhece o que a gente está comendo, aí sim a gente tem a liberdade da escolha. Escolher consumir, mesmo sabendo que aquilo pode fazer mal, ou escolher não consumir. Mas aí sim a gente tem a real autonomia, a gente assume o protagonismo da nossa vida. Senão a gente só é enganado, né, pelo marketing. Então é muito importante debater, né, sobre isso. E aí entra essa classificação dos alimentos processados. Porque o que para nós é um termo corriqueiro, né? Evite ultraprocessado, consuma in natura, para muitas pessoas são termos estranhos, né? Mas o que é um alimento processado, né? E então eu trouxe a classificação para vocês entenderem melhor e depois eu até posso dar um exemplo para facilitar. Mas alimentos processados são aqueles in natura que sofreram a adição de algum ingrediente pela indústria. Ou seja, um alimento in natura seria o abacaxi. Um alimento processado seria um abacaxi em calda. Ele recebeu a adição de açúcar, ele foi embalado, ele foi para a prateleira e ele, então, é considerado um alimento processado. O que é completamente diferente de um alimento ultraprocessado, que esse sim deve ser evitado, né, o seu consumo. E os alimentos ultraprocessados, no caso, eles não só recebem esse ingrediente a mais da indústria, mas eles recebem substâncias sintetizadas, fabricadas pela indústria. E aí são os realçadores de sabor, corantes, conservantes. Então, pegando o exemplo do abacaxi, seria, por exemplo, a gelatina de abacaxi. Né? Então, nós temos o abacaxi em 3 versões. E o ultraprocessado seria aquele mais artificial, que realmente foi modificado pela indústria e já não se parece em nada com o alimento in natura. Ótimo, muito bom. Acho que o que tu trouxe no início da tua fala é o nosso objetivo com a live de hoje. Então, o objetivo da live de hoje não é assustar as pessoas, e sim trazer mais informações para que elas exerçam essa autonomia. Então, não é dizer isso não pode nunca mais colocar na sua dieta, a partir de agora você só pode comer isso ou aquilo, não é essa a intenção, e sim as pessoas terem informação suficiente para saberem o que elas vão ou não optar por consumir, mesmo se elas optarem por consumir alguma coisa que tenha algum risco potencial, que elas façam isso de forma consciente, né? Sabendo daquilo, não como uma punição ou alguma coisa
extremamente errado. Então, qual a diferença, então, do ultraprocessado para o in natura? Seria a colocação, então, dessas substâncias produzidas também pela indústria. Isso, então, corantes, realçadores de sabores, certo? Que é bem comum que a gente utilize, né? A gente, às vezes, não se dá conta, mas várias coisas que a gente usa aí no dia a dia possuem esses realçadores de sabor. Então, até se o pessoal quiser comentar aí, quem que acaba lendo, de fato, os rótulos, né? E prestando atenção no que realmente tem dentro daquele produto que a gente está consumindo. É difícil a gente olhar com cautela os rótulos, né? Eu imagino que as nutricionistas façam isso muitas vezes ao dia, né? Sim. Mas as pessoas em geral, assim, não têm esse hábito, até porque às vezes é um monte de nome estranho atrás no rótulo e a gente não consegue, não fica claro, né, para uma pessoa leiga o que realmente são aqueles nomes e qual o risco que aquelas substâncias podem trazer. Então, para a gente falar para o pessoal, então, qual a relação, como que acontece lá na fisiopatologia, né? De como que esses alimentos podem realmente causar o desenvolvimento ou propiciar o desenvolvimento, então, do câncer, né? Então, para quem está nos assistindo, esses alimentos, eles são normalmente... Na fabricação deles se utiliza muitos compostos, chamados os compostos nitrosos, né? Então, nitrito, nitrato, nitrosaminas, hidrocarbonetos, inclusive, né? E essas substâncias, elas vão lesar tanto diretamente a mucosa, células da mucosa intestinal, e alterar a estrutura dessas células e, em algumas vezes, então, atuar diretamente dentro do DNA, no nosso material genético, propiciando determinadas alterações, como, inclusive, mutações. Outro mecanismo seria o desenvolvimento de espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres, então, gerando todo um processo de estresse oxidativo, né, nessas células, que o nosso corpo precisa todo o tempo tá dando conta disso, né, tentando reverter todas essas reações que acontecem na célula. Então, se torna, assim, se a gente consome de forma muito exagerada, ou se está causando esse dano constantemente lá na nossa mucosa, nas nossas células intestinais, se torna realmente difícil do nosso corpo dar conta, mesmo com os mecanismos que a gente tenha de defesa, dar conta de arcar, né, com todo esse dano. Então, E, doutora, até para complementar isso agora que você explicou, não só por essas substâncias de potencial carcinogênico, mas por si só os ultraprocessados, como eles contêm uma grande quantidade de açúcar, de sódio, de gordura, excesso de calorias, isso também aumenta o estado pró-inflamatório, a liberação de citocinas pró-inflamatórias, estresse oxidativo, estimula a desbiose, estimula o ganho de gordura corporal, que por si só isso já aumenta o risco para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Então, tem a questão das substâncias estranhas, mas tem a questão dos ingredientes culinários utilizados em excesso nesses produtos, né? Que também acabam favorecendo por outras vias. Sim, muito bom. E toda essa questão também desses outros aditivos que tu citaste na relação da desbiose intestinal, que a gente já falou várias vezes por aqui, Sim. Que por si só também é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer, para vários cânceres, especialmente o câncer coloretal, né? Então, dentro dessas substâncias, então eu citei aí nitratos, as nitrosaminas, enfim, que são as mais comuns da gente ouvir falar, ou se a gente vai ler algum artigo na internet. Mas, Aline, eu queria que tu comentasse um pouquinho com o pessoal, desde essa parte da visão da nutricionista, que é o que a gente pega lá na prateleira do supermercado e o que a gente acaba utilizando, às vezes, diariamente, que realmente pode causar esse dano, né, para as nossas células. Então, não sei se tem algumas substâncias aí, as mais famosinhas, que tu poderia comentar com a gente.
Eu trouxe aqui para a gente estar discutindo, eu brinco que é a top 3, porque são as 3 substâncias que mais aparecem nos produtos que normalmente as pessoas consomem, né? No dia a dia. Então, uma delas realmente é essa questão dos nitritos, né? Que eles acabam estando em maior quantidade, concentrados ali nos embutidos, que são as carnes processadas, né? Então, nós temos o exemplo do peito de peru, do presunto, mortadela, né? Salsicha, os frangos empanados, né? Os nuggets. Então, essas carnes processadas, elas recebem essa substância. Contém também, né, uma outra substância que é bem comum, é o glutamato monossódico. Ele está presente em diversos produtos, não somente nas carnes processadas, mas também nos temperos prontos, né, os artificiais, molho de tomate pronto, aquele macarrão instantâneo, né, o temperinho do macarrão instantâneo. Então, indiretamente, né, essas pessoas acabam consumindo em grande quantidade essas substâncias, porque o grande problema não é somente um produto, mas esses produtos ultraprocessados, eles fazem parte do dia a dia de muitas pessoas. Então, no fim do dia, né, o balanço do consumo é o somatório, né? Então, por exemplo, o glutamato está no molho shoyu, né? Então, assim, são alguns produtos agora que você utiliza como tempero. Agora todo mundo que cozinha com shoyu saiu da live, né? Então, não, porque assim, o problema... diminuir, né? Isso. Para tentar diminuir. Isso. Tá. Porque então, qual que é o problema, né? Você utilizar, por exemplo, você usa um molho shoyu para temperar um frango, aí você come um macarrão instantâneo à noite, aí você consumiu um molho de tomate junto daquele frango com shoyu. Então, assim, no final do dia, você consumiu esses alimentos e essas substâncias em grandes quantidades. Então, é por isso que sempre dá preferência aos alimentos mais in natura e evitar os ultraprocessados, porque daí tudo bem, né? A tua balança sempre vai estar favorável. Uhum. E também porque eu acho assim, agora tu citaste alguns produtos que a gente consegue substituir por outras coisas, né? Mais in natura. Então, eu preciso colocar todo dia que eu cozinho, temperar ali a minha carne, o meu molho com molho shoyu? Não, eu posso fazer isso eventualmente, né? E posso substituir a maioria das outras vezes por outros temperos, por outras coisas, né? De repente fazer realmente o molho de tomate, em vez de abrir sempre da lata, de repente ele se propor a fazer um molho de tomate com o tomate mesmo, né? Com o tomate, cebolinha, enfim, uma coisa realmente mais que use os produtos in natura que tu citaste no início da live. Então, tem top 3, então. Falamos... Faltou um. Dos nitratos, falamos do glutamato monossódico. Tem outros produtos do glutamato que a gente poderia citar, assim, que tu lembre, que, então, o molho shoyu, o que mais? Molho shoyu, o molho, assim, os mais, né, famosos, molho shoyu, tempero pronto, todo tempero pronto tem, né, então, porque o glutamato, na verdade, é um realçador de sabor. Então, tudo que é muito gostoso desses produtos industrializados, que o sabor é bem forte, aí dá para desconfiar que tem glutamato, né? Tem glutamato. E o glutamato, na verdade, ele também é utilizado não só para realçar o sabor, mas ele é viciante. Ele, digamos que ele abre o paladar. Então, por isso que tem muitas pessoas que são viciadas em alimentos mais salgados, em alimentos sempre com um padrão de sabor parecido, porque o glutamato faz isso, né? Ele acaba viciando o nosso paladar. O macarrão instantâneo, alguns embutidos também tem o glutamato, né? E a grande parte dos produtos salgadinhos contém, né? Os salgadinhos de pacote. Então, a grande parte dos produtos ultraprocessados salgados contém esse realçador de sabor. E uma outra substância... Geralmente tem no rótulo? As pessoas podem olhar o rótulo? Tá. Isso é muito importante, né? Essa questão da leitura do rótulo. Porque quando as pessoas normalmente vão ler o rótulo, elas se atentam à tabela nutricional. Para ver, por exemplo, assim, quanto de gordura, carboidrato.
É Caloria. importante, caloria é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é você entender quais são os ingredientes utilizados naquele produto. E aí, Uhum. por mais que você não entenda o que está escrito ali, né, você não precisa identificar todos os conservantes, né, agora saber isso de cor e salteado, mas se você vê que tem um nome estranho, nomes seguidos de números, siglas, é sinal que são substâncias químicas. Então, já é algo para você prestar atenção e talvez evitar, substituir, como a Uhum. doutora falou, né? Então substituir e falar, não, esse daqui tem muito nome estranho, eu vou tentar pegar um outro produto similar ou tentar fazer a receita na minha casa, né? Que seja o mais natural possível. Então, a leitura do rótulo ela é muito importante. E vai estar lá, vai estar escrito glutamato monossódico, vai estar Ótimo. escrito nitrato, nitrito, caramelo 4, que é a terceira substância que eu ia comentar, então vai ter escrito lá caramelo 4, né? Caramelo 4 é um corante, então vai estar presente tanto em alimentos doces como salgados, né? Então nós temos aí refrigerantes escuros com caramelo 4, macarrão, né? Às vezes eles usam para dar coloração na massa do macarrão, principalmente os integrais, então é importante ver as diferentes marcas, né? Alguns têm, outros Uhum. não. Está presente em cervejas, está presente em bolachas, biscoitos, então vai estar escrito lá. Então é só olhar os ingredientes para estar identificando. Ótimo, ótimo. E aí, a gente pode falar, então, falando em alimentos processados, depois de citar aí os top 3, acho que esses top 3 poderia ser um post, inclusive, nos próximos dias, né, Aline, em conjunto aí, Podemos para fazer. falar desses top 3. Então, assim, o que eu gostaria de comentar agora e puxar um pouquinho é a questão das carnes processadas e também a questão da carne vermelha, porque às vezes o pessoal simplesmente fala assim, carnes, né? Carnes, e Sim, não identifica. E não identifica e não diferencia. Então, para o pessoal entender, o que a gente tem hoje é uma classificação, né? Uma classificação da IARC, né? Que é a Agência de Pesquisa em Câncer da OMS. Então, essa classificação da IARC, isso é bem importante, né? Eu acho para o pessoal entender. Essa classificação da IARC, eles classificam as substâncias em 4 grupos, né? Então, a gente pode falar, o grupo 1 que eles classificam é quando essa substância é comprovadamente carcinogênica para humanos, né? Então, as carnes processadas, por exemplo, entram nesse grupo, né? exato. Carnes processadas comprovadamente carcinogênicas, especialmente, então, câncer coloretal. Alguns outros cânceres pode estar provavelmente linkado. Então, por exemplo, câncer de estômago, né? Câncer, outros tipos de câncer. Mas, especialmente, então, o câncer coloretal. Grupo 1. Então, grupo 1 da IARC, substância carcinogênica. O grupo 2 da IARC, eles diferenciam, então, em 2A e 2B. O 2A são substâncias provavelmente carcinogênicas. Então, é quando a gente tem estudos, por exemplo, em animais que comprovaram que essa substância é carcinogênica, mas a gente não tem dados suficientes, então, de estudos em humanos, né? O 2B, então, o 2A provável, o 2B possivelmente carcinogênica, né? Então, o 2B, aí quando a gente tem, às vezes, alguns estudos, por exemplo, com células, né? Estudos de bancada, enfim, que detectaram realmente um potencial carcinogênico em alguma linhagem celular, né? Que são estudos, então, às vezes, alguns em animais, mas não estudos comprovadamente, então, realizados em humanos, né? E aí a gente tem o grupo 3, quando a gente não pode classificar essas substâncias, e o grupo 4, quando é provavelmente não carcinogênico. Então, para o pessoal entender, as carnes processadas são classificadas, então, como grupo 1, né, carcinogênicas, e a carne vermelha, ela é possivelmente carcinogênica, a depender da quantidade, então, consumida, né? A gente coloca bastante isso, e também da forma como a carne vermelha será
preparada. Então, a gente sabe que ela é classificada, então, como esse grupo 2 da IARC. Então, a OMS preconiza, então, uma quantidade aproximada de 500 gramas por semana, né, para o consumo de um adulto. E o que eu sempre falo é tentar dividir isso. Então, por exemplo, 3 bifes, que são bifes até bons bifes, né, e intercalar as carnes daí com outras carnes que não carnes vermelhas, né? Seria uma sugestão, já que a carne é uma fonte de proteína importante, né? Então, Exato. muito difícil a gente dizer corte totalmente a carne, né? É difícil porque é uma proteína que tem um alto valor biológico, né? A Aline pode falar isso muito melhor do que eu do ponto de vista nutricional. Mas é importante, então, o pessoal entender essa separação. E, às vezes, inclusive, colegas médicos questionam qual que é a tua orientação em relação ao consumo de carne. Porque a gente não tem estudos randomizados, controlados. Então, assim, pessoal, a gente vai ficar aguardando esse tipo de metodologia e evidência, né? A gente não vai ter estudos talvez desse porte. Então, o que a gente vai ter é estudos, depois a gente vai falar também dos agrotóxicos, estudos observacionais, não estudos experimentais, né? É diferente de quando a gente vai fazer um estudo com uma medicação para o tratamento do câncer. Então, a gente vai ter os estudos de caso controle, né? Comparando populações que consomem mais ou menos carne ou carnes processadas, né? Vai ter os estudos de corte, quando a gente acompanha uma população e olha ela como se fosse um filme, a gente diz, né, para o pessoal entender um filme ao longo e entende quem desenvolveu o câncer, quais eram os hábitos, né, o que consumia. Mas vai ser muito difícil, a gente vai ficar aguardando, né, esse tipo de evidência e a gente não vai daí recomendar. Então, a gente recomenda isso com a luz das evidências atuais. É claro que esses estudos estão em constante desenvolvimento e a gente vai continuar pesquisando e estudando isso. Mas até o momento seria essa a recomendação. E aí, eu não sei se tu quer complementar alguma coisa em relação a essa questão das carnes processadas e a diferença, então, da carne vermelha, né? Que seria consumida. A carne vermelha... Talvez, Aline, tu já poderia dar uma dica, a gente ia deixar mais para o final da live, mas de repente como que o pessoal pode consumir essa carne vermelha, então as formas de preparação, para que a gente não tenha formação de substâncias carcinogênicas, inclusive no preparo dessa carne. E eu queria pedir para os gaúchos, especialmente, que estão assistindo a live, não deixem a live nesse momento, porque a gente talvez fale sobre o churrasco, né? Então... Oh, meu Deus, o churrasco. É o problema. Isso, eu até ia brincar contigo mesmo, né? Eu falei, ih, o pessoal aí do sul, hein? Isso, né? Agora já deixaram a live. Oh, meu Deus, que se a gente falar do chimarrão, então aí já sai todo mundo mesmo, né? Porque daí... os alunos ficam bravos quando a gente fala isso, né? Como assim, churrasco, né? Mas fale para nós um pouquinho. Sim, então só para complementar, que eu vi que tem algumas pessoas perguntando também, né? As carnes vermelhas, né? Elas são a carne bovina, tem a suína, então a carne de porco, a de boi, e também as carnes que não são tão convencionais, digamos assim, mas que são classificadas também como carne vermelha, como a carne de ovelha, né? Carne de cavalo apareceu na classificação, então enfim, né, são carnes consideradas carnes vermelhas, né? Então elas entram aí nessa recomendação máxima da IARC, que seriam 500 gramas. O que é interessante, que até teve um seguidor aqui que deu risada, nossa, só 3 bifes. Mas na verdade, esses 500 gramas é a recomendação máxima, né? A IARC, ela até dá um parecer dizendo assim, o desejável seria inferior a 300 gramas, aí complicou ainda mais, né? Sim, aí então, mais, né? Porque daí, né, seriam aí, então, 2 bifes pequenos, médios, né? Então realmente tem esse parecer, né? As carnes, elas entram como você comentou,
como provável, né? Então, realmente é interessante a gente espaçar o consumo, não deixar de consumir as carnes vermelhas, lembrando que as carnes processadas, elas não entram nessa gramagem, né? Então, os embutidos não têm recomendação segura, eles são considerados de elevado potencial cancerígeno, então, assim, não recomendo o consumo de embutidos. Mas pensando em carne vermelha, a variedade, né, ela é sempre importante. Então, quando a gente pensa, puxa vida, mas só 300 gramas, só 500 gramas na semana, mas aí é que entra, né? Aí que a gente percebe como a gente é viciado ou como, em determinados alimentos, em determinados sabores, ou como o nosso paladar, né, ele é monótono, né? Então, a gente não tem ali um grande repertório de alimentos. Então, é sempre a mesma salada, é sempre o mesmo tipo de carne. Então, poxa, temos o frango, temos o peixe, temos ovos, né? Para quem gosta, temos os cogumelos, que também são boas fontes proteicas, então para dar ali uma variada com as carnes vermelhas, né, ao longo da semana. Então, de 7 dias, será que você não consegue reduzir para 2 o consumo de carne vermelha e ir mesclando com os outros, né? Então, dessa forma, você também acaba se beneficiando de outros nutrientes, né? Você acaba se beneficiando de outros nutrientes que não só a Variando a proteína. alimentação, né? Variando Exato. e consumindo outras vitaminas, outros nutrientes, realmente. Perfeito. A gente não costuma muito, assim, planejar, né? O que a gente vai comer, enfim, durante a semana e tal. E aí a gente acaba repetindo os pratos, né? Repetindo muito sem pensar. Ou vai no automático fazer as compras e acaba passando sempre nas mesmas prateleiras, pensando sempre os mesmos alimentos para levar, né, para casa. Uma dica é fazer realmente esse planejamento de refeição semanal. Você vai economizar fazendo isso, então isso é muito bom, porque você também economiza. Você vai comprar exatamente aquilo que você precisa e o melhor, você vai ter uma visão global do que você está comendo. E aí, olhando para esse cardápio, você vai ter uma ideia, né? Nossa, eu acho que eu posso variar, acho que posso melhorar esse ponto, aquele ponto, né? Tô comendo sempre as mesmas coisas. Então, isso é muito bom para você também ter uma visão global, né, na hora de fazer as tuas compras. E pensando nas dicas, né, a maneira também como você vai preparar essa carne também vai interferir na produção dessas substâncias carcinogênicas, né? Então, dependendo de como você prepara, você diminui a produção de algumas substâncias carcinogênicas presentes na carne vermelha, né, que são, por exemplo, aquelas aminas heterocíclicas. E essas aminas, elas são formadas na hora da torra da carne. Então, sabe quando a gente vai, por exemplo, grelhar um frango e fica aquelas partes pretas no frango? Essa parte preta, essa crosta, ela não é benéfica para a nossa saúde. Pelo contrário, é a formação dessas substâncias. Então, uma maneira de você diminuir isso é, por exemplo, marinando a carne vermelha de frango, as carnes de maneira geral, com ervas frescas. Então, quanto mais verdinho você colocar, melhor. Sucos de limão, sucos de laranja, então também para estar marinando ali, alho, cebola, então isso ajuda a diminuir a produção dessas substâncias. Uma outra dica é você... porque vai dar mais sabor, né? Não, e é uma coisa factível, né? As pessoas conseguem fazer, marinar com essas substâncias antes de preparar, né? Sim, então você vai estar agregando sabor, vai ficar algo gostoso, saboroso, mas também vai estar fazendo um bem para a tua saúde. Uma outra dica é você cortar as carnes em pedaços menores, porque dessa forma você consegue cozinhar numa temperatura mais baixa e que vai cozinhar ela por inteira, diferente de quando você coloca, por exemplo, um medalhão, né? Você coloca ali um pedaço de carne alto e aquilo demora, então você acaba torrando a base até chegar num ponto certo da carne. Então, quando você corta as carnes em pedaços menores, isso também facilita. Uma outra dica também é espaçar, aí sim entra a questão do churrasco. Não é que o churrasco ele é proibido, nossa, não pode. Mas talvez você espaçar o consumo de carnes grelhadas, fritas e também as carnes de churrasco que passam
por esse processo de defumação, que essas crostas, elas ficam, né, em maior evidência nas carnes de churrasco. Então, no dia a dia, dê preferência aos assados, ensopados, cozidos, no forno, né? E aí, uma vez por semana, a cada 15 dias, você pode, sim, tá consumindo essas carnes. O problema é quando isso é muito frequente. Isso no dia a dia tem gente que come, por exemplo, carne grelhada todo dia, né? Então é legal você estar variando Ou também churrasco, o preparo. ou aqui no sul tem gente que come churrasco 2, às vezes 3 vezes na semana, né? Sim. Normalmente é o churrasco do final de semana, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Se isso acontece lá eventualmente, tudo bem, mas não realmente não pode ser um hábito, né? Aí, quer dizer, pode até ser, mas o que a gente está trazendo aqui hoje é informação para as pessoas terem consciência quando elas optarem, né? Pelas Exato. coisas. Exato. E até mesmo no churrasco, quem sabe fazer essas marinadas, né? Então, fazer algumas preparações no churrasco, porque daí dessa forma você vai estar diminuindo ali a produção, por mais que tenha. Isso vai estar diminuindo. Então, também é uma maneira diferente, talvez, de repensar aí na forma da preparação dessas carnes, né, no churrasco. Então, isso ajuda bastante, né? Então, você acaba minimizando ali os danos, né, na hora do consumo da carne vermelha. Mas a variedade sempre realmente vai ser mais importante. Ótimo. E agora, então, acho que a gente pode pular para o assunto agrotóxicos, certo? Sim! Agrotóxicos, então, é um assunto bem delicado, né? Na verdade, o que a gente tem de dados hoje é que no Brasil, então, para quem está assistindo a live entender, o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo, né? O Brasil, aí a gente tem dados que consome aproximadamente 20% de todo o agrotóxico produzido no mundo. A gente sabe que o Brasil também existem empresas, enfim, produtoras, né, desses agrotóxicos, inclusive sediadas em outros países, né, que acabam fornecendo essa quantidade de agrotóxicos, né, para que a gente produza os alimentos, enfim, e algumas vezes esses alimentos então retornam a esses países, né, como forma então de commodities, né, e outras preparações, enfim, desses alimentos, mas o que acontece é que a gente tem uma exposição importante a agrotóxicos, e os agrotóxicos são classificados pela IARC também como prováveis, né, carcinogênicos. Então, voltando assim de novo para explicar, pessoal, a gente não vai ter estudos, né, que mostrem ensaios clínicos, né, ou estudos com uma metodologia que seja randomizada, né? Sim. A gente não vai nunca, porque isso é antiético, sortear pessoas para receber agrotóxicos e outro grupo não receber agrotóxicos. Então, esses estudos, eles não vão acontecer. E o que a gente tem, então, é a evidência desses outros tipos de estudos observacionais, né? Para mostrar que sim, o agrotóxico, o consumo de agrotóxico tem relação em vários desses estudos com o desenvolvimento de vários tipos de câncer. E aí a gente pode citar câncer de mama, câncer de próstata, câncer de fígado, câncer cerebral, leucemia, linfomas, né? Então, assim, as evidências são milhares. Se a gente for digitar em sites de busca, mesmo de busca mais técnica e para profissionais de saúde, por exemplo, digitar lá no PubMed a questão de pesticida e câncer, a gente vai ter uma enxurrada de evidência científica, né? Esses estudos talvez não com a metodologia que muitos profissionais da saúde vão ficar esperando, né, para fazerem suas recomendações, mas isso é uma pena, é uma lástima, porque a gente sabe que essas substâncias então estão sim muito provavelmente linkadas ao desenvolvimento do câncer, tá? Então, a gente obviamente entende e compreende que
trabalhadores dessa área, por estarem expostos, né, a questão ocupacional, ali o trabalhador que está aplicando agrotóxico, né, ele está muito mais exposto, mas também a gente pode pensar que se foi lá aplicado agrotóxico, né, que mata todas as possíveis pragas, né, e o que pode estar ocorrendo em cima daquela fruta, daquele legume, daquela verdura que a gente vai consumir, por que que a gente vai estar consumindo essa mesma verdura, né, que recebeu toda essa quantidade de substância? A gente tem como os agrotóxicos, né, no Brasil, mais comumente utilizados, aí a gente tem o famoso glifosato, que nos últimos anos tem sido muito discutido, né, o seu uso. No Brasil, é permitido, então, resíduos do glifosato, né, nos alimentos, 200 vezes maior do que, por exemplo, o permitido na União Europeia. A gente sabe, inclusive, que a nossa água, né, na nossa água no Brasil se permite também resíduos de glifosato em uma quantidade ainda maior proporcionalmente ao que é permitido em outros países, né? E aí a gente tem vários outros, o 2,4-D, que também é um agrotóxico bastante utilizado, né? A gente tem materiais para isso disponíveis e dados públicos, tá, pessoal? Na internet. Então, isso não é uma invenção agora da live. Sim. A gente poderia fazer uma live só para falar de toda essa questão, né, mais de exposição ao agrotóxico aí que ocorre. Então, Aline, eu queria te perguntar em relação, assim, aos produtos, se a gente pode fazer alguma coisa, se tem alguma complementação que tu queres fazer, né, na fala, e como que a gente pode diminuir isso, quais seriam as opções para as pessoas. Então, a gente já tá, aí tá faltando 20 minutos para encerrar a live, porque a gente fala muito, né, Aline? Nossa, passa muito rápido, passa muito rápido, gente. É, isso. Mas, então, mas assim, em o relação... que as pessoas que estão assistindo poderiam fazer? Fazer objetivamente, né? Porque fica sempre aquela questão, eu não tenho acesso aos orgânicos, os orgânicos são muito caros, como que eu posso fazer? Então, o que que tu poderia nos dar de dica em relação a isso? E se tu quer complementar essa questão dos agrotóxicos? Tá. Vou começar falando o que não fazer, porque é muito comum que me perguntem, né, que as pessoas chegam para mim perguntando sobre isso. Vinagre, bicarbonato, água sanitária não tira agrotóxico, tá bom? Então, por exemplo, né, a solução que você faz de higienização dos teus alimentos é para matar micro-organismo, né, com a água sanitária, por exemplo. Não vai eliminar ali o agrotóxico, tá bom? Então, não tem como você limpar um alimento do agrotóxico. Tem alguns estudos que mostram ali que diminui um percentual de alguns tipos de agrotóxico, não são todos, mas é algo muito raso ainda, né? Então, uma solução efetiva mesmo, né? Se você tem a possibilidade, você está consumindo os alimentos orgânicos, lembrando que, claro, quando você vai numa feira de orgânico, quando você tem contato direto do produtor, é muito mais barato do que quando você vai num hipermercado que está vendendo orgânico. O hipermercado, ele sempre vai vender o orgânico por um valor elevado, né? Porque não é a linha de frente do supermercado, então ele precisa lucrar com aquilo. Quando você vai direto com o produtor, é mais barato. Isso. Né? E o que a gente também tem no hipermercado é o alimento que a gente normalmente consumiria, né, anteriormente, e aí do lado o orgânico. Então, realmente, assim, já faz a propaganda do orgânico, sendo que o orgânico nem precisaria propaganda, né? Mas isso já agrega um valor. Então, realmente fica muito mais caro, né? Eu, inclusive, estava comentando com a minha mãe sobre isso, porque a gente está consumindo de produtores aqui, e com a questão da quarentena ficou ainda mais fácil, porque o pessoal está estimulando os comércios mais locais, e aqui a gente tem essa vantagem de ter proximidade com agricultores familiares que produzem sem agrotóxicos e que são reconhecidos por isso, né? Sim. Então, às vezes, a gente compra
eu estava comentando assim, compra kits um pouco maiores, a gente consegue negociar os valores melhores por esses Sim, kits e acaba alguns alimentos, inclusive, dá para cortar, dá para congelar. Então, ali a moranga, deixa picadinha, congelada em porções, pode tirar, pode fazer um creme bom de moranga, né? Tem várias opções que a gente pode também manter os alimentos mais. Então, para não precisar ficar aquela coisa, né? Toda semana ter que ficar indo atrás, ou então planejar realmente o que vai consumir para a semana para não ter desperdício. Então, essa exato. semana eu vou consumir isso, né? E outra coisa legal é priorizar os alimentos da estação, né? Por exemplo, frutas Sim, da estação. Então, não sei se tu quer. exato. Assim, se você não tem condições de consumir 100%, né, do que você come de orgânico, então que você priorize aqueles que você come em maior quantidade. Então, por exemplo, se sua família consome muito tomate, então é um alimento interessante talvez para você priorizar como orgânico. E essa questão da estação é muito importante, porque os hortifrutis da estação, eles vão ser mais saborosos, vão ser mais acessíveis economicamente e também Uhum. vão ter menos agrotóxico do que fora da estação, porque para um morango crescer em janeiro, ele precisou de uma quantidade maior de agrotóxico, porque não era a época dele nessa Sim. época, né? Então é um exemplo. Então, assim, priorize sempre os alimentos da estação. E tome cuidado também com os alimentos transgênicos, não por eles serem transgênicos, mas é porque eles têm uma capacidade maior de tolerar os agrotóxicos. Então, eles aguentam mais do que um alimento não transgênico. Então, teoricamente, esses alimentos eles têm uma carga também de agrotóxico maior. Então, também seria interessante, por exemplo, que a soja que você consuma seja orgânica, né? Que o milho que você consuma seja orgânico. Então, são alguns alimentos que eles entram ali na prioridade se você tivesse que escolher o que consumir de orgânico ou não. Eu Né? acho que é bem Então, importante, essa tua fala é extremamente importante, porque às vezes a gente tem aquela frase, não, transgênico causando câncer, né? E não, a sim, relação não é essa, né? E sim que esses produtos, esses alimentos estão preparados para suportar cargas maiores de agrotóxico, né? Então, exato. eventualmente, a gente pode ter uma maior quantidade dessas substâncias. Acho legal falar, então, os agrotóxicos não estão só envolvidos na questão do câncer, né? A gente tem um número grande no nosso país de intoxicações agudas, especialmente pelas pessoas que trabalham diretamente, né, expostas ao agrotóxico, e também a gente tem condições, outras doenças crônicas, enfim, por exemplo, alterações na fertilidade, né? A gente tem inclusive alguns estudos mencionando malformações congênitas, né? E outras doenças, desenvolvimento de outras doenças crônicas também, que não só o câncer, né? Exato. E é isso. O que a gente poderia talvez falar é em relação a algumas perguntas que vieram na caixinha, né? Então, teve uma pergunta em relação a presunto Parma e o desenvolvimento de câncer coloretal. Então, não sei se tu quer falar, Aline. Em relação a essa pergunta, vai entrar naquela questão, né? Que em relação aos embutidos, nós não temos uma dosagem segura. Então, de dizer, por exemplo, se você consumir uma fatia por dia ou uma fatia por semana, né? Então não existe isso. Então todos os embutidos eles são classificados, né, como elevado potencial cancerígeno em humanos, né? Então não tem uma dosagem e principalmente pensando em câncer de intestino, colo retal, tem uma relação direta, né? Então, até no próprio IARC, quando eles falam sobre essa classificação dos embutidos, que está no grupo 1, eles até citam, né, que 50 gramas, que seria aproximadamente 2 fatias de um presunto, por exemplo, aumenta em 18% a chance de desenvolver câncer coloretal. Então, é algo realmente... Em relação a outro produto que não fosse Sim, processado, né? Sim. isso. Então, não existe. Então, eu não recomendo, né? Seja como prevenção, seja durante o tratamento, eu não recomendo o consumo de embutidos.
Se a pessoa gosta muito, algo que ela não abriria a mão, por exemplo, não conseguiria substituir, então a gente espaça o máximo que der. A gente espaça, diminui frequência, diminui quantidade, deixa assim, para de vez em quando, porque realmente, infelizmente, a gente não consegue. É diferente da carne vermelha, né? Que a gente consegue ali dar uma flexibilizada, né? A gente teve uma pergunta aqui, se queijo é considerado embutido. Não, os queijos não são considerados embutidos. Eles são considerados alimentos processados só. Não são embutidos. Eles são processados porque não eles passam por um processo, acabam recebendo ali sal, por exemplo, né, alguns ingredientes culinários para a formação do queijo. Mas não é ultraprocessado, não é embutido. Tá. Que mais? Enfim, se eu não tenho acesso a produtos orgânicos, o que eu faço? A pessoa não tem acesso. Então, assim, o que a gente tem, às vezes, eu já escutei muito isso, né, no consultório, tu deve escutar ainda mais do que eu. Que é, eu não consumo nada de verduras, doutor, eu não consumo nenhuma fruta e nenhuma verdura, por quê? Porque as verduras têm agrotóxico. Não, é verdade, né? Porque tem agrotóxico. Então, assim, realmente, isso seria uma desculpa. Claro que às vezes o leigo nem entende isso como uma desculpa, mas a gente poderia encarar isso que não é verdadeiro, né? Então, como que a pessoa procede nesse momento? Se ela não tem acesso a orgânicos, ela substitui por outras coisas. Então, já que eu não vou conseguir comer frutas e verduras, eu abro um pacote de bolacha, eu continuo consumindo lá as coisas que contêm açúcar refinado, né? Outros alimentos. O que a pessoa faz, então, se ela não tem acesso a orgânicos? Você pesa ali o custo-benefício, né? Então, assim, porque o que acontece? Tudo bem, você vai estar ali, né, consumindo os agrotóxicos por tabela, né, por estar consumindo um alimento tradicional não orgânico, mas ainda assim esses alimentos, né, eles vão conter vitaminas, minerais, substâncias oncoprotetoras, fibras e tudo isso, todos esses nutrientes estão relacionados à prevenção de diversos tipos de câncer, né? Então, ainda assim, é recomendado que você consuma em grandes quantidades verduras, legumes e frutas. Então, não é para deixar de consumir, não é uma desculpa para não estar comendo, pelo contrário, né? Então, esses alimentos, eles ainda assim vão ter substâncias boas e importantes, né? Então, você, até mesmo porque você precisa consumir os antioxidantes existentes nesses produtos para contrabalancear a produção de radicais livres que a gente explicou no início da live. Então, não é para deixar de consumir, né? Então, continue consumindo, continue comprando, até porque exatamente esse é o exemplo da bolacha recheada. Então, eu não compro morango que tem agrotóxico, mas aí eu compro uma bolacha sabor morango, que vai ter também substâncias carcinogênicas, que também vai ter uma quantidade elevada de açúcar, vai ter substâncias químicas. Então, assim, e em contrapartida não vai ter vitaminas, minerais e fibras, né? Então, é preferível sempre os alimentos in natura. E aí, claro, aí vai aquelas dicas, né? Procura da estação, se possível, né, come sem casca, se não come com casca, tudo bem, mas procura da estação, né? Isso já ajuda. Isso. Isso é uma das coisas que eu oriento. Quando a casca, inclusive, é muito fininha, não tem acesso a orgânicos, alguns alimentos a gente descasca, então, né? Porque aí já tira aquela primeira parte do alimento que foi exposta. É claro, não está eliminando tudo. Sim. Foi uma das perguntas, como eliminar os agrotóxicos? Acho que tu já citou anteriormente. É muito difícil, a gente não vai conseguir eliminar todo o agrotóxico, né? Nem com lavagens, com outras coisas, né? Que a gente utilizaria para retirar, para limpar de micróbios, né? E bactérias, enfim. Isso não retira o agrotóxico do alimento e infelizmente então a gente tem que realmente procurar essas opções livres, né, dessas substâncias. Teve uma pergunta ali sobre se as folhas hidropônicas contêm agrotóxico. Sim, elas podem conter, né? Porque na verdade,
Podem conter, né? Na verdade, não é só a maneira como elas são cultivadas que é diferente. Mas elas podem conter, sim, substâncias químicas, né? Os fertilizantes, Uhum. pesticidas, normal. Uma Não coisa é não tem a porque ver com a foi ali, outra. não é porque foi produzida ali na água, enfim, que vai ser Sim, livre dessas substâncias, né? exato. Muito bem, acho que estamos bem. Não sei se tu lembras de mais alguma pergunta. Então, assim, para resumir, né? Quem talvez chegou mais para o final. Então, Aline, eu acho que a gente precisa não consumir ou consumir o mínimo possível de carnes processadas. Elas estão classificadas como na categoria 1 da IARC, que são, então, produtos, substâncias carcinogênicas, né? A carne vermelha, a gente segue aí com essa recomendação de 500 gramas por semana, se possível diminuir ainda um pouquinho mais e cuidar na Sim. preparação, que é muito importante. Então, cuidar na preparação da carne vermelha. Para quem está chegando agora, a Aline, então, deu ao longo da live várias dicas, né, da preparação da carne, que podem auxiliar para formar menos essas substâncias carcinogênicas, né? Em relação aos agrotóxicos, eles estão presentes, então, né, nos produtos, na maioria que a gente consome. Então, sim, procurar por opções orgânicas. A Aline também deu algumas dicas em relação a tentar o acesso a produtores menores, né? Agricultura aí de tem familiar, que a gente consiga talvez feiras, né? A gente tem aqui na nossa cidade, por exemplo, também tem feiras, né? Inclusive tem uma feirinha com certificação, que é uma feirinha de Legal. produtos orgânicos. Uhum. Então, o pessoal que começa a procurar um pouquinho mais já consegue, inclusive, na rede social, ter acesso a essas informações. Onde que tem um produtor de orgânico mais perto, né? Que eu Sim, consiga negociar a entrega de produtos, né? Às vezes, inclusive, chega a listinha pronta em casa. Então, olhar essas opções, né? Se são. exato. E quando isso não for acessível, não pensar que por eu não ter acesso ao orgânico, então eu deixo totalmente de consumir frutas e verduras, né? Nunca isso vai ser substituído, então, por outros produtos processados ou ultraprocessados, como bolachas recheadas, alimentos com açúcar refinado e tudo isso. Então, Exato. Aline, eu queria te agradecer muito. Não sei se quer complementar em mais alguma coisa. Não, muito obrigada. Foi muito bom estar batendo esse papo. Acho que o pessoal está comentando aqui, né, que gostou, então eu fico muito feliz. Uhum. Eu acho que o grande recado dessa nossa live é exatamente vocês entenderem o que vocês estão consumindo. Então, sempre olhar os rótulos, preferir sempre os alimentos in natura, naturais, minimamente processados, né, que não tem a adição dessas substâncias químicas, isso sempre vai ser o melhor para a nossa saúde, né? A melhor prevenção é essa, né? Você preferir os alimentos mais naturais. Uhum. E por mais que de vez em quando você consuma carne vermelha, você consuma embutido, você vá num churrasco, que pense na sua vida, digamos assim, no seu dia de alimentação como uma grande balança. E vai colocando nessa balança os alimentos que você está consumindo. Imagine essa balança. Para Uhum. onde a sua balança está pendendo, né? Então, tudo bem, eu fui num churrasco, eu comi um pouquinho a mais, comi uma linguiça, por exemplo, também no churrasco, mas, poxa, nesse mesmo dia eu comi bastante verduras, legumes, fiz um prato de salada nesse churrasco, consumi uma fruta ao longo do meu dia, né? Então, assim, você tá também, em contrapartida, consumindo alimentos que são ricos em antioxidantes, que vai Isso. contribuir para neutralizar esses radicais livres. Então, isso é muito importante. É sempre o balanço do dia, O sempre as equilíbrio. escolhas que faz. Isso, é equilíbrio. E as escolhas que a gente faz Uhum. no nosso dia a dia. É o mais importante. Né? O que a gente, todo dia, a gente tem a oportunidade de escolher. Então, o que a gente está escolhendo, né? Uhum, é verdade. Do que a gente está se alimentando, que a alimentação também não seja simplesmente colocar uma comida para dentro da boca, né? Que seja um ato, às vezes, pensado, um momento, então, que você possa programar, quando puder programar as compras, pensar realmente o que você vai estar consumindo, porque isso é a sua saúde, né? Hoje, mais do que Exato. nunca, a gente tem, né, essa visão. Então, tá, Exato. Aline.
Muito obrigada. A gente tem que fazer, então, o post aí com as 3 substâncias, as 3 top, né? Que tu Vamos citaste. fazer. Acho que é uma boa chamada. Isso, e uma boa dica, então, para as pessoas olhar mais os rótulos. E eu te agradeço. Acho que a gente ainda tem muitas outras lives pela frente, porque sempre tem muita pergunta sobre nutrição e oncologia, tá? Então, muito Perfeito. obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por todo mundo nos assistirem. Não esqueçam, então, de seguir a página da nutricionista Aline Barreiros. É assim, né? Exato. @nutricionista Aline Barreiros. E também a gente coloca posts. Enfim, essa semana, inclusive, botei um vídeo sobre as carnes lá no canal do YouTube que começou agora. Então, para quem quiser se Ficou inscrever e muito ter um legal, outro... parabéns. Isso. Então, tá. Boa noite, pessoal. Fiquem bem e até a próxima. Boa Tchau, noite, um Aline. beijo. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau.